E se eu te dissesse que algumas das maiores construções da humanidade não estão nos livros de arquitetura, mas nas páginas da Bíblia? Torre de Babel, muralhas de Jericó, Templo de Salomão. Construções tão extraordinárias, tão enigmáticas, que ainda hoje deixam cientistas, engenheiros e arqueólogos sem explicações definitivas. Essas obras não foram apenas erguidas em pedra, foram erguidas no imaginário divino. Hoje, vamos mergulhar nas construções bíblicas que desafiam o tempo, a lógica e a ciência. E talvez desafiem também a sua fé. Durante milênios, a Bíblia foi lida como um livro espiritual. Mas cada vez mais, arqueólogos e historiadores se debruçam sobre ela como um documento também histórico e geográfico. As cidades descritas no Antigo Testamento, os templos sagrados, os palácios de reis e torres lendárias, tudo isso levanta uma questão perturbadora. Como civilizações tão antigas construíram estruturas tão complexas com tão poucos recursos técnicos? O mais intrigante é que muitos desses relatos aparecem em outras tradições. O zigurate babilônico, que se confunde com a Torre de Babel. Os muros indestrutíveis de Jericó, associados ao culto à lua, ou até o Templo de Salomão, que ecoa nos ideais herméticos da arquitetura sagrada. Na filosofia grega, Platão falava da geometria como linguagem divina. Na tradição judaica, a construção do mundo é vista como um projeto arquitetônico de Deus. Assim, quando falamos dessas construções, não estamos falando só de pedras, estamos falando de mistérios, e é sobre eles que vamos conversar agora. A Torre de Babel, o céu que queria ser tocado. Gênesis 11:4. Disseram: venham, construamos para nós uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A Torre de Babel é uma das histórias mais simbólicas e misteriosas da Bíblia. Muitos estudiosos acreditam que ela tenha sido inspirada em um zigurate real da Mesopotâmia, talvez o Etemenanque, dedicado a Marduk, em Babilônia. Esta construção teria mais de 90 metros de altura, algo colossal para a época. Mas o que espanta os cientistas não é só a altura, é a ambição do projeto. Erguer uma torre que tocasse os céus em uma era sem aço, guindastes ou cálculo estrutural moderno. Isso exigiria engenharia, organização, fundações profundas e uma arquitetura simbólica. Hermes Trismegisto escreveu: o que está abaixo é como o que está acima. A Torre de Babel seria, nesse sentido, uma inversão do templo, não para descer Deus à terra, mas para elevar o homem aos céus. Um ato de orgulho coletivo. A linguagem única foi quebrada, e até hoje a ciência tenta traduzir como essa torre poderia ter existido fisicamente. O que é certo é, algo gigantesco foi construído na Babilônia, e seu simbolismo ainda ressoa. As muralhas de Jericó, a cidade que desmoronou com som. Josué 6:20. Quando as trombetas soaram, o povo gritou, e o muro caiu. Cada um atacou e tomaram a cidade. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Escavações arqueológicas comprovam que existia ali uma fortaleza com muros de pedra em camadas. Algumas medindo mais de 7 metros de altura, com uma base de pedra e uma superestrutura de tijolos de barro. A questão é, como esses muros caíram? A narrativa bíblica afirma que 7 dias de marcha e o toque de trombetas derrubaram a muralha. Cientificamente, isso parece impossível, mas será? Alguns pesquisadores já especularam a hipótese de ressonância acústica. A ideia de que certos sons, em frequência e intensidade certas, podem gerar vibrações que causam colapsos estruturais. Embora nunca comprovada nesse contexto, é uma ideia fascinante.
Outros sugerem que na época do cerco possa ter havido um terremoto, algo comum na região do Vale do Jordão, sincronizado com o ritual. Independentemente disso, o que impressiona é a existência comprovada de uma cidade fortificada com muros ciclópicos e a semelhança entre os achados arqueológicos e o relato bíblico. 1 Reis 6:7. Na construção do templo, só se usaram pedras lavradas nas pedreiras, de modo que durante a construção não se ouviu barulho de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta de ferro. O Templo de Salomão é talvez a construção mais reverenciada da história sagrada. Não apenas por sua função religiosa, mas pelo grau de engenharia e simbolismo. Ele foi construído sobre o Monte Moriá, lugar onde, segundo a tradição, Abraão quase sacrificou seu filho. As proporções são exatas, baseadas em padrões geométricos e numéricos. O Santo dos Santos era um cubo perfeito, com medidas que remetem ao cosmos ordenado. O fato de as pedras serem preparadas fora do local, em silêncio, reforça a ideia de que o templo não era apenas físico, era uma construção espiritual. Segundo os escritos de Flávio Josefo, os blocos usados eram gigantescos, alguns com mais de 500 toneladas. Como foram transportados e posicionados com precisão? Ainda hoje, engenheiros estudam isso. A tradição cabalística acredita que o templo foi um reflexo da árvore da vida, com seus níveis representando as sefiró, os degraus da elevação espiritual. Padre Antônio Vieira dizia que a arquitetura divina é silêncio e cada pedra é uma palavra calada. Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. O tabernáculo é uma das construções mais estranhas da Bíblia. Era um santuário portátil, feito no deserto, com instruções detalhadíssimas, medidas exatas, tecidos tingidos de púrpura, ouro puro, madeira de acácia. Muitos se perguntam, como um povo nômade, recém-saído do Egito, conseguiu tantos materiais preciosos? De onde veio tanto ouro? A resposta pode estar no simbolismo. O tabernáculo não era apenas uma tenda, era uma projeção do céu na terra. Suas 3 divisões, átrio, lugar santo e santo dos santos, representam o corpo, alma e espírito. Seus elementos tinham significado oculto. A Arca da Aliança representava a presença divina, o candelabro de 7 braços, os planetas ou sefiró, a mesa dos pães, a provisão eterna. O impacto dessa construção é tanto que arquitetos modernos e ocultistas usam seus modelos para templos, igrejas e até sinagogas contemporâneas. Apocalipse 21:16. A cidade era quadrada, com comprimento, largura e altura iguais, média 12.000 estádios. Por fim, uma construção que ainda não existe, ou talvez exista fora do tempo, a Nova Jerusalém. A descrição é quase impossível. Uma cidade cúbica, com mais de 2.000 quilômetros de altura, com muros de jaspe, ruas de ouro puro, portões de pérolas gigantescas. Simbolismo? Sim, mas não só. Para alguns teólogos, trata-se de uma realidade celestial que será manifestada. Para outros, um modelo arquitetônico divino, onde cada medida representa uma virtude, um estado de consciência. Ela é a Antibabel, não uma torre que sobe, mas uma cidade que desce dos céus. O reencontro da humanidade com o sagrado. Essas construções não são apenas estruturas antigas, elas são espelhos do nosso próprio espírito. A Torre de Babel representa nossa vaidade coletiva. Jericó, nossas muralhas emocionais. O templo, nosso centro sagrado. O tabernáculo, nossa jornada. A Nova Jerusalém, o destino da alma. Vivemos em uma era que valoriza o externo. Mas, e se o verdadeiro templo for dentro de nós? A arquitetura é psicologia em pedra. E a Bíblia é um mapa para construir ou reconstruir o seu próprio santuário.
As maiores construções da Bíblia não foram feitas só com pedras, mas com fé, com propósito, com símbolos. Essas obras desafiam a ciência porque tocam o invisível. Elas não são apenas enigmas arqueológicos. Elas são lembretes de que a alma humana sempre buscou tocar o divino, com as mãos e com os sonhos. Agora eu te pergunto, qual dessas construções mais te tocou? Você acredita que esses relatos são reais, simbólicos, ou os dois? Compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de história e fé. Inscreva-se para mais reflexões que misturam o espiritual e o racional. Porque às vezes o que parece lenda é só uma verdade esperando para ser compreendida. A torre caiu, o templo foi destruído, mas a nova cidade ainda virá. E quando ela vier, você estará pronto para habitá-la?